Vamos tratar agora dos dispositivos legais que estabelecem aquilo que eu acabei de abordar em suas bases teóricas. Eu estou me referindo aqui ao artigo 29, que dá a primeira disposição do título 4 do Código Penal do concurso de pessoas. Pessoal, lembrando que em direito, concurso sempre quer dizer que há mais de um elemento envolvido, tá? Quando eu falo em concurso, do que quer que seja, eu estou falando da presença de mais de um elemento. No caso do concurso de pessoas, a presença de mais de um elemento. É claro que eu não estou falando da sua prova para magistratura, não estou falando da sua prova da OAB, eu estou falando aqui do concurso de pessoas, ou seja, quando há mais de um elemento envolvido na realização delitiva. O artigo 29 preconiza da seguinte maneira: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Aqui no artigo 29 eu estou dizendo o seguinte: se há relação de causalidade entre a conduta daquele agente e o resultado, aqui ele deverá também ser responsabilizado. Porém, a responsabilização se dará na medida da culpabilidade. Eu quero lembrar a vocês, como tenho feito nos nossos últimos vídeos de estudo, que ao contrário dos outros dois elementos iniciais da teoria do delito, a saber, o fato típico e a ilicitude, no caso da culpabilidade, nós ensejamos aqui uma muito maior flexibilidade na hora de analisarmos as instituições ou de analisarmos as responsabilidades criminais. Até porque a nossa Constituição veda que haja transcendência da responsabilidade do condenado para outra pessoa. Nenhuma pena ultrapassará a pessoa do condenado, e é preciso também atentar ao princípio da individualização da pena, que o artigo 29 aqui tão bem ressalta. Vou repetir para que fique bem claro: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. E aqui há um interesse muito particular, porque eu estou criando no parágrafo 1º do artigo 29 justamente a figura do partícipe, ou seja, aquele agente que não tem o domínio final do fato, aquele agente que não realiza o verbo núcleo do tipo. E aí, efetivamente, estou falando daquele que induz, instiga ou auxilia de alguma maneira na realização do crime, sem, contudo, ter uma participação fulcral, sem configurar-se ali na figura de um coautor do delito, né? E aí, efetivamente, essa é uma situação que enseja uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3, ou seja, eu estou falando aqui de uma tese defensiva a ser suscitada, quando nós podemos invocar aqui, por exemplo, que o agente tinha uma participação de menor importância, ele não detinha o domínio final da ação. No mesmo sentido, o parágrafo 2º também oferece uma alternativa semelhante. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Pode ser que no fluxo causal de uma dinâmica criminosa, um dos agentes vá além do combinado e efetivamente aquilo que era para ser um susto acaba se tornando mais do que isso, uma agressão física. Então vamos supor que dois agentes têm a intenção de ameaçar um terceiro. E aí Caio e Tício empreendem uma empreitada criminosa na qual eles pretendiam ameaçar. Caio faz uma ameaça, Tício faz outra ameaça, Mévio fica amedrontado, mas a ameaça ou enseja uma reação, então Mévio perde a cabeça e passa a agredir pesadamente Tício. Acho que eu me confundi no nome deles, né? Caio, Tício e Mévio. Na verdade, Caio é a vítima, né? Eu sempre gosto de colocar o Caio como vítima porque ele tem um nome mais convencional. Me parece evidentemente que Tício e Mévio têm nomes mais perigosos, né? Para usarmos aqui a teoria da rotulação aplicada aos exemplos de direito penal. Então vamos repetir o exemplo. Tício e Mévio desejam ameaçar Caio, devido a uma dívida que ele tem. Tício e Mévio então cercam Caio na rua, mas Caio se exaspera, diz que não deve nada, de tal maneira que Mévio vai muito além do combinado com Tício e passa a agredir Caio. Nesse caso, fica evidenciado o quê? Que a segunda personagem foi além daquilo que era o inicialmente acordado. E vamos supor aqui, não estamos falando aqui de matéria probatória, estamos falando aqui efetivamente de
matéria fática, né? Seria muito difícil provar isso nos autos, né? Mas estamos falando aqui de matéria fática, desconsiderando aqui qualquer elemento processual. Nesse caso, o agente que quis participar de um crime menos grave será responsabilizado aqui no caso pela ameaça, ao passo que o outro agente vai ser responsabilizado sozinho pelas lesões corporais que causou. Mas vamos supor, por exemplo, que os dois agentes invadem uma casa com a intenção de praticar furto, porém invadem a casa armado. Lá chegando, são surpreendidos pelo segurança do bairro, que lhe pede que pare, lhes dá a voz de prisão, e nesse sentido, um dos invasores saca da arma e o mata. Nesse caso, muito embora um dos agentes não tivesse a intenção de praticar ali um homicídio ou um latrocínio, de acordo com a fase em que se encontrasse o desenvolvimento da ação, quisesse apenas praticar o furto, nesse caso até mesmo tentado, a gente tem que efetivamente ali havia previsibilidade. Se alguém vai invadir a casa de outrem armado com intenção criminosa, é claro que é previsível que numa eventual situação que saia de controle, a arma será usada, ou não haveria razão para essa arma estar ali, não é mesmo? Então, diante dessa previsibilidade, aplica-se o parágrafo 2º para quem, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, será aplicada a pena deste. E aí aqui a segunda metade, essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Na hipótese de previsibilidade do resultado mais grave, então, eu vou aplicar a pena do artigo que inicialmente esse agente queria praticar, mas eu vou aumentá-lo da metade, né? Uma causa de aumento de pena bastante substancial, nós devemos reconhecer. Certo, pessoal?